Olá para você que nos acompanha nessa tarde na nossa fanpage de jornais Hoje News e o Paraná. Nós recebemos na redação do jornal O Paraná nessa tarde o Marcelo Adriano Ferreira e o Carlos Augusto. O Carlos é o ex-presidente do Sindicato dos Agentes Federais em Execução Penal de Catanduvas e o Marcelo é o atual presidente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os 13 anos de implantação do Sistema Penitenciário Federal, completados agora no mês de junho. E nós também vamos falar de algumas outras demandas relacionadas aí à carreira dos agentes. Boa tarde para vocês, obrigada por terem vindo até a nossa redação. Obrigado, Juliette, obrigado ao Portal Paraná pelo espaço sempre que nos dá espaço privilegiado. Obrigado. Obrigado, muito bom estar aqui. Agradeço a vocês também pela audiência que está nos acompanhando. Bom, vamos começar a falar um pouco então sobre a estrutura. Muitas pessoas ouvem falar do Sistema Penitenciário Federal, principalmente quando se fala do isolamento dos principais líderes de facções criminosas, as cadeias de comando que estão isoladas. São 5 penitenciários federais existentes hoje em todo o Brasil, uma delas é a nossa vizinha aqui na cidade de Catanduvas, e vocês estão há 13 anos com um histórico invejável para o sistema prisional, né? Porque não existe nenhum caso, invejável no sentido de estruturação mesmo, segurança. Tem um caso de fuga, de rebelião, de entrada de celular, né? E isso se deve ao quê? Isso é um fato singular para a própria administração pública, né? Se você for buscar índices naquilo em que a administração pública, os órgãos públicos se propõem, eu acredito que somos um dos órgãos que apresentamos um dos melhores resultados, levando em consideração o todo, já que a nossa missão é a segregação das grandes lideranças criminosas, né? Criminosos de alta periculosidade, e também a prestação de serviço para a sociedade como um todo, né? Mais evidentemente, no ano aí de 2017, vocês ganharam uma ampla repercussão na mídia nacional e até internacional, lamentavelmente por episódios aí que começaram a se acentuar com relação a mortes de agentes penitenciários a mando do crime organizado. De que forma essas condições abalaram as estruturas do Sistema Penitenciário Federal no tocante o trabalhador, o funcionário, o agente que está na cara a cara de frente a frente com o criminoso? E voltando à sua pergunta inicial, né, o porquê eu acabei não respondendo, bem, nós estamos aí num trabalho árduo. O sistema, ele, ao mesmo tempo que começou muito mal, porque começou de afogadilho, como é de praxe na administração pública, né? Começou para debelar, auxiliar na debelação de uma crise penitenciária que acontecia em São Paulo, né? Uma grande facção criminosa, também para custodiar um grande criminoso brasileiro que não tinha lugar para ficar, mas nós tivemos uma excelente formação, sabe? Então eu acredito que o principal trunfo do Sistema Penitenciário Federal hoje é o seu material humano, tá? Porque nós temos diversos problemas das mais diversas ordens, mas efetivamente o material humano lá dentro é diferenciado. Então nós temos muito profissionalismo e um pessoal de alto gabarito, de alta qualidade, que faz o diferencial no momento de fazer essa custódia e a execução da pena desse tipo de custodiado que nos é entregue hoje em dia. Mas lamentavelmente vocês estão perdendo muitos agentes, sim, né? Muitos agentes estão indo embora do sistema, né? O que acontece? São muitos os fatores que interferem no nosso dia a dia, na nossa vida, e que geram obstáculos, né? Nós temos fatores, por exemplo, o enfrentamento com as próprias organizações criminosas. Por sermos as referências do Estado ali, que estão efetivamente aplicando a pena, fazendo com que o indivíduo cumpra a pena, nós somos vistos como os primeiros inimigos, não é? Os primeiros obstáculos ao que muitos querem, ao que todos querem, que é a própria liberdade. Então nós acabamos pagando muitas vezes com a própria vida, com ataques covardes, como nós tivemos inclusive aqui em Cascavel, 2 ataques aí a colegas dos mais covardes, que gerou um grande impacto, tanto psicológico quanto emocional, né, em toda a tropa, em todo o Brasil. Você era presidente do sindicato quando aconteceu, né? Tanto a morte do Alex Bellarmino em setembro de 2017, quanto 2016, desculpa, e em maio a morte da Melissa em 2017, logo 6, 7 meses depois. Como é que você sentiu isso na ponta, você estando como líder do sindicato, como presidente do sindicato? Inicialmente foi um impacto muito grande. Nós não sabíamos exatamente, não entendíamos muito bem exatamente de onde estava vindo a agressão, por uma questão simples, assim. Alguém poderia dizer, mas era óbvio que isso vinha das facções. Não era tão óbvio para nós, porque talvez até nós tenhamos superestimado a
capacidade dessas facções de perceber isso. Quer dizer, no momento em que atacasse o sistema penitenciário federal, estava atacando todo o sistema de justiça federal. Nós não imaginávamos que eles poderiam partir para isso, partir para esse tipo de ataque. Bueno, quando o fato ficou evidenciado, sobretudo com a morte do segundo agente em Mossoró e depois efetivamente com a morte da Melissa, nós percebemos nós percebemos que estávamos sob ataque. E era um ataque de um tipo de guerra que é curioso, não se falava no Brasil, pouco se fala ainda hoje, que é um tipo de guerra que é a guerra simétrica, é o que se usa, grupos terroristas usam, é um tipo de guerra simétrica, quer dizer, é algo para desestabilizar uma instituição. E foi isso que nós percebemos. E percebemos algo também, que pode parecer que não tenha muita importância, o tipo de jogo, o tipo de como essas facções jogam o seu jogo. A gente foi buscar um pouco na teoria dos jogos, é jogo de soma zero. O objetivo dessas facções, seja na luta contra outras facções, na luta contra o Estado, jogo de soma zero, é derrubar o inimigo, é colocá-lo de joelho, é acabar com a sua força de reação. Foi isso que aconteceu, percebemos isso e decidimos que nós, sobretudo, os representantes dos agentes, que nós não podíamos ficar no corner. E nós tínhamos que reagir e foi isso que nós fizemos, dentro da legalidade, dentro do espaço democrático, enfim. Mas apenas voltando um pouco ainda na questão que tu levantaste em relação ao tipo de preso que nós lidamos e que o Marcelo muito bem expôs, veja só, o objetivo do sistema penitenciário é a execução penal. Esses presos nunca souberam o que era efetivamente a execução da pena antes. E isso não é porque o Estado, o agente do Estado é desidioso, é porque ele não tem todo um aparato que também nós temos que dizer que nós temos. Um aparato da Justiça Federal que nos dá um apoio muito grande, do Ministério Público Federal que nos dá um apoio muito grande, e eles não têm todo esse colchão de proteção. Isso nos ajuda muito. Então, esses presos, quando vieram para o sistema penitenciário federal, eles efetivamente perceberam, descobriram o que era execução penal, execução da pena, execução das disposições da sentença. Pena de 12 anos, pena de 18 anos, cumprida em regime fechado, com tantas horas de banho de sol, tantas horas de sala de aula, tem estudos, dependendo do perfil do preso. Isso eles foram aprender ali. Acompanhamento da disciplina penitenciária, isso nos custou caro, como disse o Marcelo, isso acabou vidas, custando, né? Vidas e estrutura psicológica, eu penso também. Sobretudo. Nós acompanhamos e já na época houve um trabalho dos representantes, dos agentes, muito grande nesse sentido, porque o impacto foi grande. Nós tivemos casos sérios e temos ainda lidando com casos sérios de depressão, problemas sérios psíquicos, porque esse enfrentamento, Juliette, não é fácil. Não é fácil tu lidar com um chefe de facção que colocava todo o Estado, os seus respectivos estados, sistemas penitenciários no chão, e de repente eles chegarem e tem que se submeter ao sistema que é um sistema engendrado, isonômico, serve para todos os presos, sem qualquer distinção, e serve inclusive para os agentes. Nós sempre dizemos que o manual de procedimento é para os presos, para os agentes, para o juiz de execução, para o diretor, para os advogados, é para todos, é um sistema isonômico, todos se submetem a ele. Para isso eles não estavam preparados. Bom, para você que acompanha a nossa live, para vocês terem uma ideia, nas 5 estruturas federais, nos 5 presídios federais, hoje existem presos como, por exemplo, Fernandinho Beiramar, existem presos como Marcinho VP, como Marcola, são presos que de fato comandavam o crime organizado e durante o país, né, de forma indireta. Não transformaram o país num narco-estado, porque talvez tenham sido tirados de fato de circulação muito rapidamente e alguns deles foram tirados do comando muito rapidamente também para presídios federais, o que não foi o caso, por exemplo, de um dos líderes do PCC, que só foi agora, né? Mas a estrutura também precisa ser pensada do ponto de vista da qualidade de vida do ser humano que está ali prestando esse serviço. Vocês estão
frente a frente com os maiores criminosos do Brasil e, quiçá, da América Latina e talvez do mundo. A nossa profissão ela tem algumas peculiaridades, né? A Organização Internacional do Trabalho classifica a profissão ligada à execução da pena como uma das piores do mundo, em alguns aspectos. Isso por quê? Primeiramente porque você está lidando com pessoas que descarregam em você as suas frustrações, não é? Você é o representante do Estado que aplica efetivamente a pena. Então a gente sempre brinca, parece até um para-raio lá, né? De coisas ruins, de negatividade. E lá a gente lida também com o familiar desse preso, que também passa toda essa negatividade, com o advogado. Além disso, além desse ambiente lá, que tem que ser muito bem trabalhado, nós também corremos o risco aqui fora de sermos também perseguidos, nós e nossos familiares. Então isso gera, de certo ponto de vista, um grande impacto, mas toda e qualquer carreira ligada à segurança pública tem um determinado impacto. Por um motivo ou por outro, mas tem um determinado impacto. Dentre todas as carreiras ligadas à execução penal, certamente o agente federal de execução penal é o que tem melhor estrutura, do nosso ponto de vista. É o que tem melhor estrutura para esse enfrentamento. Nós temos muitos problemas ainda, inclusive de cunho administrativo, onde a administração mais nos atrapalha do que nos ajuda no cumprimento da nossa missão. Sim, temos, como eu disse no início, a carreira foi criada de afogadilho, não é? Para resolver um problema premente que deveria ter ficado na mão da Polícia Federal. Tanto é que o sistema ele foi criado originariamente dentro da Polícia Federal por uma medida provisória. A Polícia Federal não quis, certo? Então foi segregado, a carreira foi criada dentro do Departamento Penitenciário Nacional, que era um departamento meramente administrativo. Ele não executava a pena, era um grande banco de fomento, um grande cabide de emprego, e a partir de então nós tivemos que desenvolver do zero, criar uma cultura organizacional, criar uma cultura tática operacional, desenvolver o todo para agora nós estarmos colhendo também esses frutos de um ótimo trabalho prestado. Mas como é que a administração nos atrapalha? Ela, por exemplo, não nos dá estruturas mínimas, estrutura para carreira, por exemplo. Para você ter uma ideia, a nossa remuneração ela é composta de diversos penduricalhos. Então isso traz uma diferenciação muito grande entre um agente, por exemplo, que está no expediente, um agente que está no plantão. E o trabalho do expediente ele é tão importante quanto o plantão, se não mais. Mas esse agente ele reluta ir para o expediente porque muitas vezes ele vai ganhar menos, ele não tem um adicional noturno, certo? Então, por exemplo, seria um grande avanço se fosse implementado o subsídio. Nós nem falamos em aumento remuneratório, nós estamos falando em implementação de subsídio para que haja uma isonomia remuneratória e aquele cara que está no expediente, por exemplo, ganhe tanto quanto o cara que está no plantão. Por exemplo, eu tenho um chefe que ele é chefe e ele ganha menos que eu, porque eu tenho algumas verbas indenizatórias que pelo fato de ele estar no expediente, ele ganha menos. E veja, ele exerce em tese, uma função com um pouco mais de responsabilidade e ele deveria também receber algo em troca disso. As nossas escoltas, nós somos os maiores escoltantes aéreos da América Latina, sem nunca ter havido nenhum incidente relevante, certo? Já foram milhares de escoltas nesses 13 anos, rodamos todo o Brasil, levando preso para lá, trazendo preso para cá. Não existia cultura de escolta no Brasil, escolta aérea principalmente, foi o Sistema Penitenciário Federal que desenvolveu e implementou. Então nós apresentamos um trabalho diferenciado. Na escolta, por exemplo, por não termos dedicação exclusiva ainda implementada na carreira, nós temos certa dificuldade de ter que escalar o agente às vezes recusa por problemas de cunho pessoal. O próprio desenvolvimento da escolta, para o desenvolvimento existe um certo questionamento jurídico, porque eu estou amparado se eu estou fora do meu horário de trabalho, e se acontecer alguma coisa, e se não acontecer? É óbvio que nós contamos com uma boa vontade da maioria das autoridades que entende o nosso trabalho, a relevância e acaba nos ajudando. Mas intrinsecamente a administração pública nos atrapalha, porque não nos dá estrutura mínima, tanto administrativa, às vezes também de equipamentos, mas a gente está aí na luta justamente para isso. E estamos numa batalha aí justamente pedindo essa reestruturação, né? A implementação do subsídio, não é aumento, é subsídio somente, para que nós tenhamos esse trabalho melhor desenvolvido. Bom, essa estruturação toda, ela vem sendo discutida já há muitos anos, mas esse é um momento crucial. Ela precisa ser discutida nesse momento para que ela possa entrar, por exemplo, no orçamento da União no próximo ano. Nós temos vários pontos para demonstrar o quanto é crucial esse momento. Primeiramente porque a estrutura de segurança pública, a política, o sistema de justiça criminal do Brasil, ele foi pensado de forma incompleta, né? A gente sempre diz isso. Por quê? Porque pensou-se na prevenção. Então eu tenho lá a polícia com todas as suas prerrogativas, polícia militar, polícia rodoviária federal, até a polícia civil, a polícia federal também fazendo papel de polícia administrativa, polícia preventiva.
Eu tenho a investigação por intermédio da Polícia Civil, da Polícia Federal, desenvolvendo o inquérito, o Ministério Público enquanto órgão acusador, o Poder Judiciário, né, com todo o aparato para julgar, e na hora de executar a pena, ninguém fala nada. Como se o bandido, ele, a partir da sentença, tudo fosse resolvido. Então, por exemplo, inacreditavelmente, por muito tempo a nossa atividade não foi considerada de segurança pública. Quer dizer, como se fosse um passe de mágicas, não é? Então nós temos essa dificuldade de implementação de diversas situações que vem em razão disso, a gente vem caminhando para tentar resolver. Porque esse é um momento crucial. Porque a gente, do nosso ponto de vista, muita coisa que podia ser feita do ponto de vista de segurança pública já foi feita. E agora nós temos que avançar para a execução penal. Por que execução penal? Porque há um tempo atrás, prender era a solução. Não é? Então, por exemplo, tinha uma grande rebelião em determinado... O cidadão de bem, ele via aquilo dentro do presídio. Aquilo não sai para mim, não é? Hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, certo? Com a facilidade de se comunicar por intermédio dos aplicativos de mensagem, mesmo de dentro da penitenciária, e hoje, com efetivo isolamento, é só o sistema penitenciário federal que tem, mesmo de dentro da penitenciária, um criminoso ele consegue continuar comandando uma grande facção criminosa. Isso por falha da própria lei, porque a lei permite a visita, na realidade, interpretação da lei, né? Porque a lei só fala em visita. Mas nós temos uma certa corrente da sociedade que acha que o preso tem que ter, de qualquer forma, qualquer tipo de preso, sem nenhum tipo de seleção, tem que ter visita íntima, tem que... Não, e ele continua, então, fazendo esse tipo de trabalho na maioria dos estabelecimentos penais, justamente pela falha da lei. Então, é premente agora, por quê? Porque agora chegou a hora de avançar sobre a execução penal e repensar a execução penal, certo? Como estava falando o Machado, conta a história lá no Rio Grande do Sul. Porque assim, só voltando um pouquinho na questão do sistema penitenciário, o Marcelo expunha muito bem, para que quem está nos acompanhando tenha uma ideia, a gente tem que ver o desenho institucional das instituições brasileiras, o quadro institucional, porque é o aperfeiçoamento dessas instituições é que vai nos permitir o avanço, a otimização do enfrentamento de segmentos vários, inclusive da segurança pública. Vejam vocês, o sistema penitenciário ele é completamente invisível. Nós temos uma Constituição brasileira que é prolixa, que tratou de vários assuntos. De tudo. De tudo. Menos o sistema penitenciário. E não tratou de sistema penitenciário. Porque aí alguém diria, não, mas para que isso não é importante? Aí entra no que o Marcelo disse. Não era importante até ontem, enquanto os presos estavam segregados. Mas aí eles se organizaram dentro da cadeia, até por desídia do Estado, porque somos a terceira população mundial. Nós também temos projetos que apresentamos para desencarceramento. Nós, representantes dos agentes, apresentamos inclusive projetos para desencarcerar. Projetos que nós, agentes, poderiam tocar com a criação, por exemplo, da Polícia Penal. Já apresentamos outra discussão, que seria a modernização das instituições. Mas o que acontece? Estava viajando outro dia pelo Rio Grande do Sul e ouvindo a Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul, e de repente estavam discutindo segurança pública e lá houve uma diminuição no sentido, nos últimos 7 meses, foi detectada uma diminuição de 23% de homicídios e latrocínios. Se discutia o que levou a isso. Depois eu acompanhei na mídia também, a escrita, algumas, ninguém sabe, ninguém pode bater o martelo e dizer de onde foi. Um dos jornalistas teve uma sacada. Ele disse, olha, realmente, nós não temos muitos dados, não sabemos de onde pode vir isso. Mas uma coisa eu posso dizer, boa parte da liderança das facções criminosas do Rio Grande do Sul foram enviadas para o sistema penitenciário federal. Interessante que um jornalista que não é da área de segurança pública percebeu isso. E nós temos dito isso há muito tempo. Vejam, nós não estamos dizendo que o encarceramento vai resolver o problema da segurança no Brasil. Não, não é isso. Mas é o isolamento. O que nós estamos dizendo é que o começo da resolução das questões graves de segurança pública do Brasil, nós somos o país que mais mata em números absolutos no mundo. O começo da solução desses problemas passa pelo sistema penitenciário como um todo. A execução penal. A execução penal e passa pelo enfrentamento das lideranças dessas facções criminosas. Mas para isso nós precisamos reforçar institucionalmente esses segmentos. Nós pedimos o reforço institucional
desse segmento, Sistema Penitenciário Federal e seus agentes, que tem feito um grande trabalho. Nós comentávamos antes, Juliette, sobre o impacto da criminalidade no Brasil, e há um estudo de 2015, atualizado agora por um estudo de 2019, 2015 o impacto era de 4,2% do PIB, havendo alguns que controvertiam dizendo que podia chegar a 5,6%. O estudo de 2019 agora diz que o impacto sobre o PIB da criminalidade, o impacto econômico é de 6% do PIB, isso chega perto de 300 bilhões. Por ano. É uma reforma da Previdência a cada 3 anos. A cada 3 anos. Vejam, vocês sabem quanto custa o custo com salários, com o que percebe os agentes do Sistema Penitenciário Federal? O impacto hoje é de 13 milhões da folha. Por ano. Nós gostaríamos, se for implementado subsídio, isso iria para 17 milhões. Ou seja, um momento. Agora, alguém vai dizer assim, mas peraí, o Estado está passando por uma contenção. Veja o que impacta, o impacto econômico da criminalidade no PIB. Agora, o jornalista lá da Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul, percebeu esse impacto. E se alguém fosse verificar quantos homicídios foram evitados, o impacto na família, quantos latrocínios foram evitados nesses 23% de diminuição, latrocínios, crimes de cunho patrimonial, crimes de cunho de seguro, enfim, na saúde pública, esse estudo, ele repercute só na União. Se nós fôssemos levar em conta o Estado, então o impacto seria muito maior. O que nós estamos querendo dizer é: precisamos reforçar institucionalmente o sistema penitenciário brasileiro como um todo. Criação da Polícia Penal daria uma outra entrevista, passa por aí, mas hoje nós estamos aqui para dizer que esse estudo de 2015, o especialista que levou a termo esse estudo, ele diz uma frase que eu gostaria de ler para vocês, porque ela é muito importante. O estudo do impacto econômico da criminalidade no Brasil, feito pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Segurança Pública da Presidência, 2015. O especialista diz assim: é imperativo aumentar a eficiência das políticas de segurança, buscando soluções de alto impacto e baixo custo. Impacto e baixo custo. Tal ganho de eficiência depende de estabelecimento de uma política de segurança baseada em evidências. Nós somos a evidência. O jornalista no Rio Grande do Sul e muitos outros já disseram, tu mesmo, Juliette, já disseste muitas vezes, tem nos acompanhado. Nós somos uma política de eficiência, de baixo impacto, de alto impacto e de baixo custo. Estamos aguardando o reconhecimento institucional disso, por tudo aquilo que temos feito, por toda a repercussão que o nosso trabalho tem trazido para a segurança pública no Brasil. E se isso não acontecer, é uma carreira que está no seu limiar, e esse é o próximo ponto. É exatamente isso que eu perguntar, porque assim, quando você não tem uma estrutura de carreira, automaticamente as pessoas vão deixando essa carreira, né? Você prepara a pessoa, vocês têm hoje os agentes mais bem preparados do sistema penitenciário. Na segurança pública nós estamos entre os melhores. E essas pessoas estão indo embora. Por quê? Porque elas vão prestar concurso da PRF, porque elas vão prestar concurso da PF, ou elas simplesmente vão deixar a carreira. Isso tem acontecido sistematicamente. Antes só dar esse dado que é bem pungente e é importante, Marcelo. Ontem nós tivemos um colega dos mais antigos saindo do Sistema Penitenciário Federal, onde ele era, como se diz na linguagem da caserna, era um antigão, para ser novinho na Polícia Rodoviária Federal. E por quê? O que ele vai encontrar de diferente lá? O que tem de diferencial ainda, para nós principalmente, é justamente essa identidade enquanto carreira. Não é? Então nós precisamos de uma regulamentação específica, padrões de concurso, certo? O baixo efetivo hoje é uma fragilidade institucional para nós. Precisaria de quanto a mais hoje, por exemplo? A gente não precisa citar em números, né? Mas a gente tem... Para suprir, para você ter uma ideia, nós já estávamos com déficit de pessoal antes da inauguração da 5ª penitenciária. Que é lá de Inaugurou-se uma 5ª penitenciária e não houve concurso. Houve um chamamento de 100 e poucos agentes, mas que praticamente não fez diferença em razão do alto efetivo que acaba saindo, né? E por que o efetivo sai, afinal de contas? Porque encontra em outras carreiras uma maior solidez.
nem muitas vezes a remuneração em si, e sim a solidez enquanto instituição, que é o que nós não temos. Para você ter uma ideia, existe uma grande diferença remuneratória entre as unidades, porque em Mossoró a gente ganha isso, ganha adicional raio-x, porque entra na justiça, o outro ganha um auxílio transporte, porque vem não sei de onde. Então essa diferença, isso gera instabilidade dentro da própria carreira, certo? Então isso gera um impacto no pessoal. Quando você falava antes da situação da Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, a gente não citou um ponto muito estratégico, que já era uma reivindicação dos agentes há muitos anos, que era a visita somente por parlatório. Sim. E, enfim, nesse ano, no mês de fevereiro, o ministro Sérgio Moro divulgou uma portaria, então, transformando as visitas apenas por parlatório. As mortes, por exemplo, do Alex Bellarmine e da Melissa, ficou-se comprovado pelas investigações que elas foram determinadas durante as visitas por presos que estavam no sistema penitenciário, né, falando que efetivamente tinha que morrer. Eu acredito, inclusive, que lá dentro da penitenciária, do presídio, isso traga também um alento pro agente, a visita apenas por parlatório, porque existe essa segurança um pouco maior. Mas como que é hoje a questão do agente cara a cara com o criminoso? Porque a gente sabe também que tem um número muito grande de agentes ameaçados, que foram ameaçados e que, vez ou outra, sofrem ameaça. Né? Exatamente. Por ocasião da investigação, sobretudo da morte da Melissa, houve essa descoberta, que depois foi publicizada, que grande parte, um número grande de agentes tinham sido plotados, ou seja, tinham sido identificados por fotos, suas residências, seus veículos. Isso é um fato que demonstra o grau de organização a que chegaram essas facções criminosas. Por outro lado, demonstrou também uma certa fragilidade nos protocolos, e nós ficamos impactados. Grande parte dos agentes tiveram que sair com as suas famílias e arrumar outras estratégias e alternativas. Essa é a situação que nós enfrentamos. Faz parte isso, nós entendemos que faz parte da carreira. E alguém pode dizer, quando vocês entraram eu sabíamos. Mas a contrapartida, por isso que nós sabemos desse enfrentamento, mas nós esperávamos e continuamos aguardando o reconhecimento, por outro lado, a contrapartida institucional, administrativa, isso. Mas isso continua repercutindo, para responder objetivamente a tua pergunta, continua repercutindo, impactando psicologicamente, em muitos casos. Não é uma profissão fácil. Se costuma dizer, um certo clichê, que há que se ter sangue no olho, faca nos dentes. É um clichê bastante batido. Mas no nosso caso, depois da execução de 3 colegas, da forma como foi, da Melissa com 2 tiros no rosto, com um filho de menos de 1 ano dentro do carro, e sabendo que vários outros estavam plotados, e sabendo que era um ataque, não é um ataque que foi direcionado àquele agente, enfim, era um ataque à instituição, isso muda, assim como mudou a vida de cada agente, e mudou a vida da família de todos esses agentes. Eu posso citar vários casos, particularmente, de pessoas que enfrentaram e continuam enfrentando vários problemas psicológicos. Existe de mulheres, de agentes. Acompanhamento. Desculpa. O sindicato sempre deu um apoio muito grande, com psicólogos, enfim. Nós apresentamos projetos, inclusive, para acompanhamento para a administração, de qualidade de vida, saúde mental. Nunca tivemos efetivamente essa outra demanda nossa, uma política efetiva voltada a isso. Continuamos aguardando. Então, o que nós percebemos é isso. O que nos parece o que acontece. Será que não há quem efetivamente pegue os números e, se fosse para olhar friamente, apenas friamente os números, olhasse e conseguisse quantificar o nosso impacto, mas se fosse um pouco mais humano, conseguisse analisar as perdas, os impactos que tivemos, e ainda assim continuamos ali, sangue no olho, faca nos dentes, para usar o clichê, e continuamos ali desempenhando as nossas funções. Se houvesse esse reconhecimento em forma de um reforço institucional da carreira, nós sentiríamos que pelo menos do outro lado houve esse reconhecimento, coisa que até agora efetivamente a gente não conseguiu verificar. Mas vocês têm conseguido pelo menos sentar à mesa com
os Eu líderes? estive em uma reunião pessoalmente com o ministro Sérgio Moro, né? Ele se mostrou sensível, mas não foi efetivo no que nós precisávamos, né? Então ele deixou no limbo, disse que trabalharia para que as coisas se efetivassem, mas que não depende só dele, depende também do Ministério da Economia, né? E nós pedimos então diligências. Agora, que dia? Dia 14? Dia 14 agora, haverá em Brasília, inclusive o presidente da Federação, Jacob, certo? Está lá em Brasília agora para essa reunião. Haverá uma reunião entre os representantes da carreira, os representantes do Ministério da Justiça e representantes do Ministério da Economia, justamente para apresentar esses detalhes, para que eles possam entender então os motivos pelos quais estamos fazendo esses pedidos de reforço institucional. Repito, né, muita gente me pergunta sobre isso, não tem nada a ver com aumento, é só reestruturação da carreira como um todo. Tá? Aumento a gente discute depois. Agora o que a gente quer é estrutura mínima para continuar prestando esse serviço muito bem prestado. E o impacto na sociedade é muito grande, né? A gente tem algumas situações de intervenção quando há grandes crises, né? Tivemos agora no Pará, numa força-tarefa que é formada inclusive pelos agentes penitenciários federais também, agentes federais de execução penal, e com reduções nos índices de criminalidade que são espantosas, de ordem de 30% a 40%. Por quê? Porque hoje, em razão da mudança do perfil das organizações criminosas que passaram a operar de dentro das penitenciárias, certo? O sistema carcerário hoje é o grande bastião contra quem se tem que avançar hoje na criminalidade. Bom, entendeu? E nós somos a peça-chave nisso tudo para a proteção justamente da sociedade. Bom, hoje, por exemplo, vocês não têm um efetivo que precisa para dar conta de todos os trabalhos, e tem algumas situações que já estão sendo feitas, né? Por exemplo, escoltas, já tem algumas mudanças aí com relação às escoltas. Né? Em razão desses nossos pedidos, né, nós tivemos que nos reforçar também internamente. Não é? Ou seja, para não deixar vulnerável. Isso, para não deixar vulnerável aquilo que nós consideramos que é mais caro. Então nós implementamos uma espécie de operação padrão, certo? Onde nós determinamos quantitativos mínimos para procedimentos mínimos de segurança, e aí nós passamos a renegar essas outras atividades que para nós são consideradas secundárias, certo? Nós deixamos de realizar essas atividades. Tá? Então, por exemplo, escoltas está deficitário, o sistema, né, praticamente não ocorre, e outras atividades que deveriam ser desenvolvidas e não, porque nós precisamos, por exemplo, pensar no reforço da própria segurança interna das unidades prisionais. E quando precisa fazer essa escolta? São vocês mesmos que fazem ou alguma outra força de segurança? Sim, então no início era muito engraçado, né? Porque como tudo era novidade, não é? E tínhamos presos famosos, então no início aparecia, né, com todo respeito aí, as nossas forças irmãs, apareciam várias forças irmãs para fazer escolta, mas isso foi caindo na normalidade, né? Com o desenvolvimento do sistema, nós desenvolvemos a nossa escolta, nossa doutrina de escolta, nossa equipe de escolta, nosso equipamento para escolta, e nós realizamos toda a atividade de escolta do sistema prisional federal hoje. Então hoje a escolta que precisa ser feita, ela é feita, aquela que precisa. Era feita, ou melhor, é ainda feita, mas com a frequência que é necessária, nós não conseguimos mais porque não temos pessoal para tanto. Bom, a juíza corregedora, inclusive, havia se manifestou que se fosse solicitado que novos presos viessem para Catanduvas, que ela não assinaria, ela não aceitaria. Veja a gravidade disso, né? Ou seja, hoje vocês estão com um número de agentes que dá conta do que tem ali. Do que tem ali. Veja a gravidade disso. Colocando o sistema penitenciário como o último bastião da sociedade contra a criminalidade, né? Especialmente o sistema penitenciário federal, para onde foram transferidos agora os últimos grandes líderes criminosos, líderes de grandes organizações criminosas que existiam no Brasil. Hoje o sistema penitenciário federal, e a própria, não foi iniciativa nossa, foi iniciativa da juíza corregedora, que veio até a unidade fazer uma visita de inspeção, e na inspeção ela constatou essa necessidade, e por si só, voluntariamente, decidiu que não viriam mais, que ela não autorizaria mais a entrada de outros presos para dentro do sistema penitenciário federal. Isso fragiliza a sua vida, porque é esse preso que deixou de vir para cá, por falta de efetivo, por exemplo, que vai continuar comandando organizações criminosas pelas cadeias aí no Brasil. Então isso é muito grave. Das cadeias, que repercute na rua. Que repercute na rua. É um tráfico na rua. Porque é da cadeia que sai a ordem para queimar o ônibus, é na cadeia que sai a ordem para assaltos a banco, para assassinatos, é de dentro das penitenciárias.
Então esse indivíduo que viria para cá não vem por falta de efetivo, por exemplo, colocando a sociedade em risco. Ou seja, vocês também não vivem com uma situação de superlotação, não existe superlotação nas unidades penitenciárias. Superlotação, como nós vemos no sistema estadual, nós não temos, tá? Inclusive porque é um dos nossos pilares, né? A individualização da pena. Então o sistema penitenciário, é por isso que não se pode culpar o sistema estadual também. Não existem culpados, se tem um culpado é o próprio Estado. O sistema estadual ele está com capacidade de 3, 4 vezes mais. É por isso que a política de execução penal deveria ser repensada como um todo. Nós não conseguiremos criar vagas para a quantidade de presos que vão surgir se continuar crescendo dessa forma, acelerado dessa forma, se multiplicando dessa forma. Por isso a necessidade também de discussão já de uma nova política de execução penal, como por exemplo, nós defendemos há bastante tempo, estamos com um trabalho árduo lá na Câmara de Deputados, já tivemos uma proposta de emenda constitucional aprovada por unanimidade no Senado Federal, que foi um fato histórico, unanimidade, criando a Polícia Penal, e agora essa mesma PEC tem que também passar pela Câmara de Deputados, que está nessa confusão toda de reformas a serem aprovadas e não entrou em pauta ainda, mas nós acreditamos que seria um grande passo a criação de mais uma política nos âmbitos federal e estadual para que nós possamos trabalhar melhor essa situação de execução penal. Veja, não há como nós discutirmos segurança pública e sistema penitenciário sem discutir de alguma forma, adentrar um pouquinho, de algum modo, nas questões institucionais e no quadro constitucional brasileiro, enfim. Então vejam só, nós temos o artigo 144 da Constituição que prevê 5 tipos de polícia, dentre elas uma que já está nos seus estertores, que é a Polícia Ferroviária Federal. 4 tipos de polícia. Se discute se essa conformação, ela não responde em grande parte pelos números, pelas estatísticas. Nós somos um dos países mais violentos do mundo e por mais que se invista, esses investimentos não dão retorno. Curiosamente agora, quando segregaram com visita só em parlatório, conseguiu impactar em 23%, grande parte, e que muitos não estão sabendo de onde vem, e segregaram no sistema penitenciário federal, os grandes líderes. Pois bem, mas o assunto aqui nós precisamos rever essa configuração do artigo 144. A criação de uma polícia penal, a polícia penal poderia oferecer, chamar para si atribuições que hoje são da polícia militar, que a polícia civil acaba chamando para si e acaba tirando dos seus trabalhos fim. A polícia penal poderia chamar para si, inclusive nós fizemos um trabalho um pouco mais complexo, que não seria o caso aqui, que poderia se atribuir à polícia penal o inquérito social. A polícia tem um inquérito policial, o Ministério Público tem um inquérito civil, nós teríamos um inquérito social. Ou seja, quando preso já está... Isso poderia funcionar até antes. Olha, isso seria uma outra entrevista. Porque, olha, isso poderia funcionar até antes, lá na aplicação do artigo 59, sobretudo, ou do 60, na hora da dosimetria da pena, quando o juiz vai verificar, por exemplo, a vida social, em que meio está inserido o investigado ou esse condenado, para fazer a dosimetria da pena, até para individualizar a pena. Não se faz isso efetivamente, não se faz isso. A quem poderia ser atribuído? A um inquérito social sob responsabilidade da polícia penal. A polícia penal poderia ficar responsável também por boa parte das penas alternativas. E aí poderia haver uma política de desencarceramento. Veja, novamente, nós queremos esclarecer novamente, que o que nós estamos tratando aqui é de uma política de enfrentamento, uma política de segurança pública para começar a resolver o problema da criminalidade. Ninguém está dizendo aqui que nós não precisamos atacar as causas de fundo, que são pobreza, a falta do Estado com escola, com saúde, e isso são as questões de longo prazo. E sim, não adianta nós implementarmos todo esse aparato de segurança se não fizermos a política de longo prazo. O que nós estamos dizendo é que, se não fizer esse aparato inicialmente, para poder ir lá nesses lugares, entrar na favela, o Estado perdeu a sua soberania na favela.
O Estado tem que entrar lá para fazer política pública. Ou seja, vamos parar só de apagar incêndio. Ele só faz isso, ele seca gelo. Então, nós precisamos começar, o Estado precisa tomar a soberania de territórios e tomar a soberania da execução da pena, porque ele perdeu nos estados, porque ele relegou os estados, porque ele foi desidioso. Então, nós precisamos reconfigurar o aparato de segurança pública para permitir que o Estado depois vá lá fazer as políticas que efetivamente, a longo prazo, vão debelar todas as causas que levam à violência, à criminalidade, que todos nós sabemos. Então, assim, é necessário que o Estado primeiro tome para si a soberania e a política e tratar de forma isonômica, como as demais instituições. O sistema penitenciário como um todo no Brasil seria o grande começo, porque muito bem antes o Marcelo Adriano, hoje o foco da criminalidade está dentro das cadeias. No sistema penitenciário federal nós começamos a resolver isso. Estamos no limite, estamos nos estertores. Estávamos dizendo antes, comentando com a Juliette, que possivelmente vai ter um grande concurso aí professores de cursinho, muitos, vai haver uma grande debandada. E talvez nós coloquemos por falta de reconhecimento, por falta de uma carreira que dê o reconhecimento efetivo. Talvez nós tenhamos uma debandada e aí nós vamos fragilizar de tal forma que talvez tenhamos um baque que lá na frente não conseguiremos mais reconquistar ou resgatar toda a confiança que a sociedade, que os agentes do sistema de justiça têm em nós hoje. Ou seja, essa debandada, esse risco dessa debandada está pondo em xeque... Com certeza, ele já vem acontecendo. Já vem acontecendo há algum tempo, como eu te falei, o caso ontem, de um dos colegas mais antigos, que saiu depois de 13 anos do sistema penitenciário para ganhar menos. Para ganhar menos. É uma matemática que nós não estamos entendendo. Não estão entendendo por conta dessas questões que passam por questões mais técnicas. Mas o administrador, o gestor entende. Ele sabe do que nós estamos falando. Só para simplificar, né, que o Machado ele fala muito bem, mas talvez as pessoas não tenham entendido. Primeiramente, o que vem a ser a política de desencarceramento, tá? Não é abrir as portas da cadeia para as pessoas irem para a rua, então ao contrário. Nós temos que entender hoje que o perfil das organizações criminosas mudou e ele mudou para dentro da penitenciária. E por que para dentro da penitenciária? Porque ele agora tem meios de comunicação, não é? Mesmo que ele não tenha o celular aqui à mão, mas ele transmite a ordem para quem vem visitá-lo e essa ordem é rapidamente disseminada pelo mundo inteiro. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante é que hoje no Brasil, por exemplo, nós somos a terceira população carcerária do mundo. É porque muita gente quer descontar aquele que não é preso provisório, mas o preso provisório entra na contagem. Está lá dentro. Porque ele está lá dentro. Então eu tenho 40% de presos provisórios, por exemplo, que nem sequer foram condenados, mas entram na penitenciária, onde o Estado não está presente, e aí as organizações criminosas vêm cooptá-lo, o fazem fazer um juramento e eles saem soldados do crime. Tá? Então a nossa proposta é simples. Para aquele indivíduo que comete crime sem violência ou grave lesividade social, não é o assassino, claro que não. Não é o cara que vai roubar a mão armada. É claro que não. Não é o chefe do tráfico. Não é o chefe do tráfico, é claro que não. Agora, aquele contrabandistazinho que a Polícia Rodoviária Federal pega e que acaba caindo dentro de uma cadeia para se tornar soldado do tráfico, soldado dessas grandes facções criminosas, ele não deveria sequer entrar. Ele deveria ser colocado nele uma tornozeleira eletrônica e esse cara deveria continuar seguindo a vida dele e cumprir outras medidas alternativas à prisão. Mas qual é o problema desse tipo de medida hoje? A rejeição social, porque o que se vê no WhatsApp, o que se vê na internet, o que se vê no Facebook, justamente essas pessoas sem a devida fiscalização, dando a impressão de tremenda impunidade. E a tornozeleira passou a ser então motivos de status, porque afinal de contas ele ganha os pontos dele lá na comunidade onde ele mora. Do nosso ponto de vista deveria ser diferente. Como ocorre em países desenvolvidos, a fiscalização deveria ser efetiva. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele não cumpre as medidas que são propostas, que são determinadas pelo juiz em uma medida alternativa, como, por exemplo, não estar fora de casa em horário fora de trabalho, certo? Porque o próprio Código de Processo Penal
traz essas medidas lá no 319, onde determina que uma das possibilidades é o indivíduo que ele só possa estar fora de casa em seu horário de trabalho. Ele tem que se recolher no feriado e fora do horário de trabalho. E se ele sair hora que tem uma instituição forte, que vá lá, o prenda e o coloque agora sim na cadeia por não ter cumprido. Agora, isso tem que acontecer de verdade. E a polícia penal é que desenvolveria também esse trabalho. Por quê? Porque a polícia militar e a polícia civil não querem trabalhar com isso, porque não é o mistério deles. Certo? Eles não querem fazer porque eles têm outras missões, dezenas de missões. Então gera esse crescimento desenfreado da população carcerária, que está se tornando a realidade um alçapão. E não adianta criar vaga, porque nós já estamos em déficit há muito tempo. Mandados se dobrar, em aberto, os mandados em aberto, e se cumprir. Um outro ponto muito importante é o ponto de vista do custo. Então o custo do cárcere no Brasil é muito alto. Tá? A última estimativa, que foi de 2013 a 2014, e que tem um grau e que tem não se é possível saber efetivamente se é real ou não, é que cada preso custava em torno de R$4.000. Uma equipe, por exemplo, de policiais bem treinados, com uma boa estrutura, uma equipe de 2, 3 agentes, conseguem custodiar pela fiscalização em torno de 100 presos. Imagine a economia orçamentária e social que isso poderia trazer. Certo? Então não é um mero desencarceramento como muita gente prega. Então essas são medidas efetivamente diversas do que estão acontecendo. E detalhe, se o modelo atual estivesse funcionando, maravilha, mas não está, a gente está vendo isso nas ruas. Então alguma coisa tem que ser efetivamente feita. Marcelo, Carlos, eu quero agradecer imensamente a visita de vocês aqui. A gente não vai esgotar todos os nossos assuntos hoje, porque nós gostaríamos de recebê-los outras vezes aqui para a gente conversar outras vezes. Eu gostaria de fazer uma observação. Claro. O Carlos até me fez essa observação. A gente recebe muitos questionamentos sobre a carreira, não é? E a gente gostaria de marcar com vocês aqui, se vocês quisessem, a gente falar sobre carreira, como funciona, claro, como é o trabalho. Com certeza. Né? A gente está com necessidade de concurso aí há bastante tempo. Entendeu? Então é um dos nossos pedidos. E é uma carreira... Porque nós queremos atrair pessoas boas para cá, tá? Você que é do bem, venha para o Sistema Penitenciário Federal. E uma coisa que precisa ser dita aqui, ratificada: o treinamento, a preparação desses agentes é com o que tem de melhor no mundo. Hoje as forças nossas rivalizam não, porque somos co-irmãs, mas estão à altura de todas as demais, nivelando pelo topo. O treinamento é excelente, nós temos excelentes professores, nós temos doutrinas que foram desenvolvidas, como disse o Marcelo, pelo próprio Sistema Penitenciário Federal, e é uma força de excelência, inclusive dizemos que subutilizada porque não temos, e algo que pode parecer bobagem, que quem está ali talvez não dimensione, por não termos dedicação exclusiva, por exemplo, poderíamos ser utilizados não só apenas em intervenções penitenciárias, porque é uma força altamente qualificada. Então, o senhor aí, o jovem, enfim, que amanhã ou depois está pensando em fazer concurso, o Sistema Penitenciário Federal, os agentes federais de execução penal são altamente treinados, é uma força digna, e nós aqui pautamos e buscamos a dignidade dessa força, lutamos por ela, postulamos por ela, e o que nós queremos é que essa instituição que tem feito tão bem ao Brasil, que tem entregado um serviço de qualidade ao Brasil, se vocês verificarem um pouco mais as estatísticas, se vocês limparem um pouco mais os noticiários, vocês vão conseguir ver isso. E nós não queremos que esse sistema, que essa instituição, que amanhã depois ela venha a ruir. E por isso que nós estamos aqui, para defender essa instituição, e contamos com o apoio de todos os senhores, que nos ajudem a isso. Obrigado, Juliette, pelo espaço sempre que tu nos dá. Só para finalizar, né, os nossos números são realmente impressionantes. Eu estou desde o início, desde o primeiro concurso, né? Fui notado aqui em Catanduvas desde o primeiro concurso, sou instrutor da academia também. Se você um dia for aprovado no concurso, provavelmente será meu aluno, né, e do curso de tiro, por exemplo. Então, desde então, nunca houve uma fuga, um evento relevante. Nunca entrou um aparelho celular dentro de uma penitenciária federal. Nunca houve uma rebelião. Isso é reflexo do nosso trabalho. E o fator humano aí é o fator principal no êxito dessas atividades. Lembrar que nós custodiamos aqueles que os estados, em muitos casos, não conseguiram sequer custodiar. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado a todos.
E para você que nos acompanha nas fanpages, nós voltamos a qualquer momento com outras informações e até a próxima.